Olá, eu me chamo Marcos Souza e o título do meu plano de trabalho é Aprimoramento do aplicativo Siga Bem para realizar reclamação e sugestão sobre as paradas de ônibus. O aplicativo Siga Bem, ele se trata de um aplicativo Android que está sendo construído para elevar e para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiências e dos idosos, que são pessoas que têm a mobilidade reduzida, ao transporte público por ônibus na região metropolitana do Recife. Algumas das soluções que o aplicativo inclui são o fornecimento da localização das paradas de ônibus, o envio de notificações aos usuários, tais como necessidade de atualização do banco de dados de informações cadastrais, certo? É o fornecimento de horário de embarque, além do registro de denúncias e a solicitação de apoio tanto para o embarque quanto para o desembarque nos ônibus. Bem, então esse projeto ele parte de algumas premissas. A principal delas é que a internet hoje em dia ela é encarada como um espaço público, que é fonte primária para o acesso à informação, para o entretenimento e comunicação. Então, como tal, a internet hoje em dia ela é um instrumento para o exercício da plena cidadania. Assim como todos os cidadãos, os PCDs e idosos eles precisam se sentir parte integrante da engrenagem funcional da sociedade, certo? Então, o que significa construir um ambiente virtual igualitário? Significa oferecer a todos o acesso à mesma informação, independentemente das condições individuais, certo? É, essa atitude, essa postura não é uma atividade facultativa do Estado, mas sim uma obrigação do Estado, que está prevista em diversas normas legais, tais como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Federal 13.146 de 2015, que nós iremos falar rapidamente mais adiante. Bem, então o público-alvo, como já foi dito, são os idosos e as pessoas portadoras de deficiência, certo? De acordo com o Banco Mundial, cerca de 1 bilhão de pessoas experimentam algum tipo de deficiência. Isso representa 15% da população mundial. E aproximadamente um quinto desse volume de pessoas sofre de alguma condição debilitante severa, certo? Então essas deficiências elas podem ser tanto temporárias quanto permanentes e podem ser agrupadas em 4 grandes grupos de deficiência, que são as deficiências físicas, sensoriais, intelectuais e também o grupo de doenças mentais. Então, o projeto ele utiliza a base de dados do CTM, que é o consórcio responsável por gerir o transporte público na região metropolitana do Recife. E essa base de dados ela contém cerca de 35.100 pessoas com deficiência e 120 mil idosos cadastrados para ter livre acesso aos ônibus. Então, nós podemos ver que é um problema significativo, é uma parcela significativa da população recifense e adjacentes que precisa ser atendida. Eu trago aqui para vocês um dado do IBGE que foi relativo ao censo de 2010, onde nós podemos ver pessoas que relataram possuir algum nível de deficiência. Essas deficiências, esses grupos estão agrupados, né, naqueles grupos que nós discutimos anteriormente, que são as deficiências auditivas, motoras, intelectuais, visuais, e fazem um total de 587.231 pessoas, sejam elas usuários ou não do transporte público. Eu trago para vocês algumas notícias relativas à experiência do usuário com relação ao transporte público na cidade do Recife. Então, essa notícia aqui é do ano 2020, que mostra que o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, ele reprovou 99% dos ônibus que foram analisados com relação à questão de acessibilidade para PCDs. Ele verificou que itens como barras de identificação, sinalizações para deficientes, cintos de segurança, interruptores de chamadas, eles não estavam atendendo aos critérios exigidos pela lei. Trago também uma outra informação muito relevante com relação a essa questão da mobilidade para pessoas PCDs e idosos, que uma resolução emitida aqui pelo governo do estado passa a tratar todos os assentos do ônibus e não apenas aqueles indicados como preferenciais para partícipes desses grupos. Então, qualquer assento no ônibus hoje em dia ele é preferencial para idosos e para pessoas com deficiência. Como foi dito anteriormente, nós estamos trazendo aqui pequenas porções da Lei
Federal 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala em seu artigo 9º, inciso 3º, 4º e 5º, que as pessoas com deficiência eles têm que ter disponíveis recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam o atendimento em igualdade de condições com relação às demais pessoas, né? Além disso, os pontos de paradas, estações e terminais, eles devem ser acessíveis para essas pessoas, oferecendo segurança para os mesmos, e também deve-se fornecer o acesso a informações através da disponibilização de recursos de comunicação que sejam acessíveis. Além disso, deve-se disponibilizar equipamentos urbanos comunitários que forneçam acessibilidade a essas pessoas. Então, o aplicativo, o projeto, ele corresponde apenas a uma fração de um esforço coletivo que envolve os poderes públicos, como o legislativo, na formulação de leis, o executivo na questão da fiscalização do cumprimento das leis, das normas, também na elaboração de resoluções, de decretos que visem a melhoria do serviço para esse público. E esse projeto é apenas mais um braço que inclui também todos os cidadãos que devem estar imbuídos na melhoria desse serviço. Então, esse trabalho, especificamente o meu plano de trabalho, ele tem como objetivo implementar interfaces de usuário mais acessíveis às necessidades específicas do público-alvo, tendo como base a pesquisa da existência de outras soluções a nível mundial e quais são essas proposições que foram elaboradas. Além disso, nós visamos consultar e implementar as principais guidelines do design centrado no usuário e também verificar, obviamente, qual a viabilidade da implementação das mesmas na solução que está sendo construída no aplicativo. Então, uma das principais normativas, diretrizes, a Web Accessibility Initiative, que é a WAI, que é proposta pela World Wide Web Consortium, que é um consórcio que visa normatizar e padronizar diversas tecnologias que estão envolvidas na internet e também implementar, já que nós utilizamos o sistema Android, as diretrizes do Google, que está disponível no Android Developers. Além disso, nós visamos implementar um mecanismo de feedback aos usuários, visando um aprimoramento futuro do aplicativo e do serviço como um todo. Então, no final das contas, nós visamos melhorar a experiência do usuário, né, a UX, a User Experience, dos PCDs e dos idosos, quando na utilização do transporte público por ônibus na cidade do Recife. Eu trago para vocês algumas telas do aplicativo, siga bem, né, o estado atual do aplicativo, que já foi construída algumas interfaces, né, que não são definitivas, né, e o objetivo será realmente construir interfaces que sejam adaptativas a cada necessidade, seja ela visual, auditiva, enfim, aos diversos tipos de deficiências que são mais relevantes aqui na nossa região. Então, nós podemos ver a tela de login, a tela de cadastro. Além disso, nós podemos ver que existe um campo para inserir a deficiência que a pessoa faz parte e que algumas seções já estão sendo construídas, né? Como a seção de notificações, de reclamações, etc. Bem, o estado atual das atividades contempladas pelo plano de atividades, que eu ingressei aproximadamente há um mês, né? Eu ingressei no mês de setembro, e foi dado início às atividades de pesquisa bibliográfica de referência. Além disso, foi dado início aos estudos das tecnologias envolvidas e todo o ecossistema de desenvolvimento, que é o JavaScript, o React Native, o Node.js, o NPM, entre outros. E todo o controle e a gestão do projeto está sendo feito através de meetings semanais. As perspectivas, a melhoria contínua da solução, né? Esse projeto não se acabará após a finalização da minha participação, assim como a implementação dos achados da pesquisa em futuras soluções mais amplas e que abranjam outros públicos. E por fim, o objetivo é que ocorra o aumento da satisfação dos usuários com relação ao serviço de transporte público por ônibus na região metropolitana do Recife. Certo? Eu agradeço a atenção de todos e, enfim, chegamos ao fim.